Seja bem-vindo, nobre estudante do curso de Letras, a mais uma aula da nossa disciplina de Língua Portuguesa 6, essa disciplina que está abordando com mais especificidade os conteúdos atinentes à leitura, os conteúdos que subjazem essa técnica, essa arte, essa manifestação do ser em cima de imagens, de figuras, de textos para o cotidiano, para a vivência, para a experiência. Na aula de hoje, um aspecto interessante a ser ressaltado, que muitas vezes passa despercebido sobre a leitura, a descrição da leitura propriamente dita. Essa descrição que aponta muitas vezes a construção em cima do que o aluno percebe, do que o aluno tem conhecimento, do que o aluno procura. Essa situação que acontece de forma esporádica, porém involuntária, essa ação que acontece de forma a fazer com que as pessoas elas se movimentem em cima de um conteúdo, em cima de um material, em cima de uma leitura prévia, uma pesquisa, uma forma de chegar ao entendimento a que se destina. Esses conhecimentos nós vamos ressaltar na aula de hoje, principalmente para você que já está caminhando ao longo dessa disciplina. Nossa aula ela traz uma descrição mais aprofundada desse tópico da leitura. Lembrando ainda que nós temos a necessidade do conhecimento prévio para poder o aluno fazer a sua aceitação linguística, o seu entendimento profundo. De nada vai adiantar trazer textos, trazer informações, as quais não estão aí no cotidiano do aluno, não estão arraigadas, não estão fazendo parte do seu conhecimento prévio. Então é interessante ele ter esta leitura anterior à leitura propriamente dita. Outro ponto interessante é a situação do conhecimento geral de mundo. Esse conhecimento geral de mundo, ele aponta para várias situações que o aluno já esteve em contato, seja na sala de aula, seja na sua família, seja na sociedade que ele faz parte. Este contato prévio faz com que ele ative diversos sensores ali na sua cabeça para poder, a partir desses sensores, buscar um entendimento mais aprofundado. Daí a diferença entre um aluno que tem um conhecimento prévio aprofundado e um aluno que está com conhecimento superficial, mediano. Aquele aluno que não está com conhecimento prévio aprofundado, ele certamente vai utilizar de mecanismos mais dificultadores para poder trazer o entendimento. Ainda assim, nós temos a situação da motivação e o interesse na leitura. Essa motivação faz com que o aluno, muitas vezes, procure aquilo que lhe chama a atenção, aquilo que faz com que ele tenha vontade de ler, aquilo que desperta nele a vontade e o interesse para poder buscar diferentes leituras, diferentes obras, diferentes autores, diferentes contextos para o seu conhecimento. Ainda assim, nesse universo de leitura, nós temos a diferenciação clara entre informação visual e não visual. Aí eu pergunto para você, você sabe o que é a informação visual e a não visual? Para os autores que estudam a leitura no campo mais técnico, a informação visual é certamente aquela que está composta nas letras, a informação que está ali no texto, está ali nas linhas, seja de forma implícita ou explícita. Só que a informação não visual é justamente estes outros mecanismos que fazem com que o aluno ele desperte, ele instigue, ele contra-argumente, ele faça uma correlação, ele consiga fazer diversas formas de atuação para chegar no fim a que se destina. Esta informação não visual, ela é baseada num contexto, por exemplo, quando você vê um texto em língua estrangeira e aí você começa a observar que aquele contexto não faz parte do seu universo. Um texto em língua latina é facilmente entendível porque a língua portuguesa ela tem as suas bases também. E já um texto em uma língua diversa, russa, hebraica, enfim, ela vai ter uma implicação diferente. Você pode ter o aspecto visual daquela leitura. Você está vendo as letras, você está vendo o que está escrito, mas você não tem o domínio do que aquilo significa. Você não tem o conhecimento prévio, aquilo não ativou questões sensoriais em você e você não vai ter ali o domínio daquela questão que está escrita. Ainda assim, é apontado que sem o conhecimento do assunto, esta informação visual ela não vai estar adequada. Se você não tem o conhecimento do assunto, você pode perceber, mas há uma inadequação. Traduzindo aí em figuras, nós temos, por exemplo, o acionamento
de conhecimentos prévios via memória de longo tempo. O nosso foco aí está em memória de curto tempo e de longo tempo. A memória de curto tempo é aquela memória que está ativada ali de forma imediata, com relações rápidas, com relações que lhe vêm rapidamente à cabeça, e a memória de longo tempo é aquela memória que você busca informações mais profundas, conhecimentos mais detalhados, e aí eu peço para você observar a imagem. Olha a imagem aí. Nós temos a seguinte frase: sofreu bullying ou foi caluniado na internet? Saiba como reagir. Essa frase foi tirada aí do site da UOL e você começa a observar a imagem e o escrito. Aí nós vamos para o acionamento da memória. Observe aí, sofreu bullying ou foi caluniado? Nós temos duas expressões. Bullying, que é aquela expressão do inglês, né? Que aqui no português nós traduzimos como uma forma de instigar negativamente a pessoa, de instigar a pessoa de críticas, de fazer ressaltos à sua pessoa, à sua personalidade, à sua característica. Então, se você não tem o conhecimento de que isto é uma informação que você domina, você já não sabe de que se trata. Aí, voltando aí ao texto, sofreu bullying, beleza, ou foi caluniado. Aí nós vimos uma segunda expressão. Muitas vezes a pessoa precisa ter um conhecimento da área do direito. As diferenças entre calúnia, injúria e difamação. São 3 tipificações penais específicas em que a calúnia ela vai ser uma forma de imputar aí uma questão que pode denegrir a imagem da pessoa, né? Diferente de crime, essa calúnia ela vai imputar questões para a pessoa de forma negativa, de forma que a constranja, de forma que deixe-a numa situação desagradável. Então você já tem então 2 informações que, se não tiver de forma prévia, vai trazer prejuízos. Voltando aí ao nosso texto, nós temos: sofreu bullying ou foi caluniado? Onde? Na internet, então no meio cibernético, né? Saiba como reagir. Então ele trouxe uma outra expressão aí. Você tem recursos para poder se defender. Então, você tendo conhecimentos de que existe a internet, ela constantemente está sendo alvo de críticas por parte da sociedade, seja em mídias sociais, seja em redes sociais, sejam em redes corporativas, seja em sites que publicam imagens ou fotos ou textos cujos autores não autorizaram, seja de forma positiva, negativa, não autorizada. Então, a pessoa, ela aciona o seu mecanismo de inteligência quando lê uma frase dessa, e aí, a partir daí, ela se sente instigada. A pessoa, por exemplo, que sofreu um bullying, ou ela sofreu o cyberbullying, que seria o bullying na internet, ela vai se sentir instigada a procurar aquele texto. Pois bem, na continuidade, nós temos que a leitura, então, ela vai depender das informações verbais e não verbais. E aí eu chamo a atenção para o seguinte: quanto mais informação não verbal você tiver na sua bagagem, você proporcionar ao aluno, mais facilidade ele vai ter para ler as informações verbais. Exemplo simples: um texto que já é de conhecimento do aluno, seja na área técnica, na área científica, literária, enfim, na sala de aula, o professor percebe que um grupo de alunos tem mais facilidade, entende, conhece, lê o livro, leu o autor. Então, é instigado de forma mais detalhada. Já os alunos que não têm o conhecimento prévio, ele vai precisar de uma informação não verbal mais aprofundada. É aí onde o professor entra com informações, com recursos, com estratégias de leitura, para poder fazer com que o aluno ele ative este sensor e ele consiga não se prender somente à informação verbal, o verbo, o que está escrito ali. Quantos de vocês já estiveram a produzir leitura, a trabalhar esses conteúdos e aí se depararam com a seguinte situação: você lê e não entende, relê, não entende, você lê fragmentado e não entende. Essa dificuldade não está na leitura prévia somente, está no conhecimento de mundo, está na intenção com que foi trabalhado aquilo dali, está na ativação do contexto literário, da leitura em sala de aula, enfim, todos os mecanismos necessários para poder despertar aquilo no aluno. Então, a informação não verbal, ela vai ter muito peso para a informação verbal propriamente dita. Vamos lá? Ainda assim, peço para você olhar isso aqui. Quando você olha uma placa dessa, veja bem, você está vendo aí nomes, 4 nomes, cujo seu senso, sua percepção, ela já lhe remete a uma questão mais rápida. Você sabe onde é Minas Gerais, Curitiba, São Paulo, Fortaleza, você já tem um conhecimento prévio ativado. E aí você rapidamente já sabe do que se trata. Aí você vê uma outra placa, observe aí.
bem-vindos à bela... Você leu aí. Olha para mim. Você sabe onde é esta cidade? Você sabe onde é que fica Candangolândia? Se você não tem um conhecimento prévio, você pode achar até que é uma brincadeira. Será que não foi uma brincadeira minha? Será que eu estou brincando? Não. Candangolândia é uma cidade satélite ali. Não é uma cidade satélite envolto de Brasília, mas é a chamada cidade satélite que participou da construção de Brasília. Os candangos, né? As pessoas que participaram da construção de Brasília, hoje moram aí, né, no entorno de Brasília também, e é conhecida como Candangolândia. Então veja que você precisa ter conhecimentos prévios. Ainda assim, quando nós... Olhe bem essas placas aí, olhe bem essas placas. Otacílio Costa, Lages, Joaçaba, você sabe onde ficam essas cidades? Olha para cá. Você sabe onde ficam essas cidades? Eu tenho certeza que você pode saber. Ah, mas fica em Santa Catarina. Tá, mas você não viu 2 erros naquela placa. Olha que engraçado. Você acabou... Olha lá de novo. Otacílio Costa, o acento agudo está no segundo I e deveria ser no primeiro. Do jeito que está, aqui está Otacílio Costa. Vale lembrar que é uma placa. E Lages, que também é uma cidade em Santa Catarina, está com J. E é com G. Só que você, rapidamente, ainda mais no trânsito, você está deslocando com o seu veículo, você bate o olho, você percebe, rapidamente, você já sabe qual é a trajetória a seguir. Só que quando você para observar, e se você tem um conhecimento prévio na área linguística, gramatical, você consegue. Já viram aquelas pessoas que têm facilidade em corrigir textos? Aquelas pessoas que têm facilidade em detectar erros? Pois é, esta é a questão. Continuando aí, nós temos ainda que você precisa ter previsões, você aciona esses mecanismos no cotidiano, né? Você tem a espera, a expectativa do que você vai ler. O aluno, em sala de aula, ele é instigado, ele é trazido a um contexto que o instiga a ler. Se não houver aquela preparação prévia, o próprio aluno ele vai ser o primeiro a não se interessar. Ainda assim, nós temos que há algo inesperado na leitura, pode causar até estranheza. Eu cito o exemplo ali, né, de Dom Casmurro, a célebre obra de Machado de Assis, quando fica naquela dificuldade em se destacar se Bentinho, né, ele foi traído ou não pela Capitu, ali naquela situação que todo o livro traz, toda a história, de que forma ela foi produzida. Quando se entrega o livro para o aluno ler, ele vai ler. Agora, se há um contexto prévio, ele já tem um direcionamento, uma instigação. Se há um direcionamento tendencioso, vai ter reflexos no aluno. Daí a necessidade de o professor conseguir ativar este senso do aluno, sem, no entanto, deturpar a imagem a que se destina. Certo? Continuando. Nós temos aí, olhe bem essas imagens. Quais imagens lhe aciona no cotidiano? Vale lembrar que essas imagens, elas foram mexidas, vamos dizer assim. Nós temos aí imagens que você visualmente remete a determinadas fontes, a determinadas marcas, no entanto, veja bem, ela está deturpada. Eu vou deixar você para observar cada uma delas, né? Porque tem marcas aí que são o símbolo de uma empresa, mas estão com nomes de outras empresas. Quando você visualiza as imagens, você tem a impressão de que está lendo aquela marca prévia, que você já conhece. No entanto, ela está com novas marcas aí. Isso lhe causa uma estranheza? Lhe causa. Mas eu digo para você, causa estranheza em você, que conhece o símbolo do Carrefour, o símbolo da Linux, o símbolo da Macromedia, o símbolo de várias empresas aí que estão. Só que se você não tiver a habilidade prévia, você vai achar que são marcas. Isso não vai lhe chamar atenção. Ainda assim, nós temos que o funcionamento visual, ele não vê o cérebro nosso, ele não vê o que os olhos veem. Nós estamos vendo e essa imagem ela é trazida, né, para o nosso cérebro e ela é trabalhada para poder você fazer a sua percepção. Observe bem que aí nós temos palavras cujas cores delas, você já deve ter visto isso aí em algumas brincadeiras, elas são diversas do que está escrito. Causa uma confusão mental? Causa. Eu não vou entrar nos detalhes aí, mas eu quero chamar a atenção para a instigação de como o cérebro recebe isso daí. E diversos outros recursos têm disponíveis, não trouxe isso para cá, mas eu quero mostrar que o cérebro ele trabalha nesta velocidade, nesta síntese de informações para poder levar a um conhecimento adquirido. Ainda assim, nós temos que a percepção
ela nos traz a informação de que nós vimos ali através da visualização algo em 50 milésimos de segundo. Nós processamos a informação em 1/4 de segundo, ou seja, nós lemos em média 240 palavras por minuto. Aí eu peço para você montar a sua percepção. Eu vou mostrar um texto, 2 segundos, dê uma olhada no texto e eu vou voltar para cá. Eu quero que você, de acordo com o seu conhecimento prévio, tenha a percepção. Vamos lá? 1, 2, 3 e mostramos lá. Volta para cá. Então, eu tenho certeza que você, mesmo não vendo tanto, você pôde detectar que aquilo lá é alguma coisa que você já deve ter visto. Se você conhece aquilo que você viu, você rapidamente ativou no seu cérebro que é um poema de Fernando Pessoa, né? Autopsicografia de Fernando Pessoa. Voltando lá, nós temos aqui lá, um poeta é um fingidor, finge tão completamente que chega a fingir que é dor, a dor que devera sente. E por aí vai, né? O poema aí de Fernando Pessoa, ele, se você não tiver um conhecimento prévio, não vai ativar esses recursos para você. Ainda assim, nós temos que a memória, ela trabalha, veja a palavra, as letras de cima, quando elas estão soltas, você pode fazer montagens, mas elas, em sua colocação correta, ela traz a percepção de que é uma palavra conhecida e aí você consegue fazer essa montagem. Isto no aluno deve ser trabalhado para poder ele montar o quebra-cabeça dele e fazer a leitura de uma forma mais específica. Do contrário, pedidos para leituras e resenhas e resumos, pedidos para leitura para fazer uma prova, isto não vai instigar a leitura do aluno, seja na parte literária, seja na parte científica, enfim. Né? E ainda assim, é só uma explanação rápida aí, né, que é sobre a leitura dinâmica. Vale lembrar que a leitura dinâmica, ela não lhe garante necessariamente entendimento ou aprofundamento sobre determinado assunto, porque a leitura dinâmica, ela é uma leitura que é rápida, ela pega trechos, ela pega frases, ela pega espaços curtos para entendimentos globais, né? Então, é interessante que a leitura ela seja permeada por esses recursos e o aluno ele seja instigado. E você, professor, saiba que a percepção da leitura ela está na cabeça, ela tem implicações a partir do que se vê, a partir do conhecimento prévio, a partir do que se trabalha para poder fazer isso daí. Fica aí a nossa sugestão de leitura, Oficina de Leitura, Teoria e Prática, da Angela Kleiman, né? A leitura de estudo, que nós estamos batendo na tecla, também estratégias de leitura, e você vai ver bastante, e eu recomendo, se você não comprou, compra ainda, da Isabel Solé, que fala muito sobre isso daí, né? Tenho certeza que você terá bons estudos a partir de então, e estamos à disposição. Um abraço e até mais.